Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde é sua aqui na nossa Rede TV, não é? Bom, hoje, dia 24 de julho, não é? E a gente tá... É julho ainda, né? Julho. Eu tô perdida no meu calendário aqui. Com Márcia Fernandes e Jorge Lordello, hoje participando aqui da nossa conversa também. Sexta-feira sempre é dia de um papo espiritual e hoje ainda completa um mês do acidente que levou tragicamente o Cristiano Araújo e também a Alana. E os parentes estão falando, o irmão fez tatuagem em homenagem ao Cristiano, não é? Vocês estão vendo lá o seu João Reis, o pai, que é um clipe lindo que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, cantando com o filho, um momento muito emocionante de um show do Cristiano Araújo, que vale ser lembrado nessa homenagem também. A mãe da Alana falando da saudade da filha, o irmão também do Cristiano dizendo que isso não vai passar nunca, essa dor. Enfim, hoje é um dia, não é, de mais orações ainda do que os fãs andam fazendo. Tem um evento programado aqui para a Avenida Paulista. O pessoal só não passou o horário ainda, mas já está circulando na internet a lista dos sucessos do Cristiano Araújo, que eles vão cantar pela Avenida afora. Então é uma coisa super bonita. Claro que vai ter o Você Que Sabe, Maus Bocados, vai ter muita música legal do Cristiano, que o público adorava cantar. Vão sair cantando pela Avenida em homenagem a ele também. Tem uma série de eventos acontecendo, pipocando pelo Brasil, em função desse primeiro mês da morte do Cristiano Araújo e da Alana também. Vamos falar do lado espiritual dessa história ainda com a Márcia Fernandes e o Jorge Lordello aqui conosco, tá? Agora, uma coisa que ficou circulando desde que a Noélia ontem, a avó do suposto filho do Cristiano Araújo, por parte de pai, ou seja, do homem que o registrou, acreditando que fosse filho dele, sem imaginar que havia uma dúvida no ar, que poderia haver a possibilidade de um outro pai nessa história, que no caso seria o próprio Cristiano Araújo. A Noélia veio aqui, colocou essa história, a Sara, a mãe do menino, ficou sabendo, já tem uma resposta engatilhada, inclusive já respondeu pela internet. E vocês se lembram quando ela veio aqui pela primeira vez? O que aconteceu? Ela queria, não é, o exame de DNA para tirar essa dúvida se o garoto é mesmo filho ou não do Cristiano Araújo. Aí a advogada, não é, do escritório que representa a família do Cris entrou em contato com o nosso programa e disse que encaminharia esse assunto à família. Era só para dar um tempo, porque estava aquele choque total e isso ainda não passou, evidentemente. Mas agora o que se sabe, a própria Sara está divulgando, é que a família, em princípio, faz sim o DNA, que era uma coisa que o público também queria saber. Agora, desde que seja em Goiânia, não pode ser em outro lugar, porque é lá que reside a família e todo mundo quer acompanhar essa história de perto. E agora a Sara está precisando também de advogados que a ajudem. E ela já tinha falado isso aqui no nosso programa. Com certeza não vai faltar um advogado, pelo menos, que queira encaminhar essa história para que logo tudo seja esclarecido. Em função desse assunto que nós levantamos e mostramos aqui no nosso programa com exclusividade, hoje o Jornal Extra, na coluna do Leonardo Ferreira, traz essa notícia, inclusive vendedora, que no caso é a Sara, procura advogados de Cristiano Araújo para DNA. Né? E diz o seguinte, olha, no dia em que Cristiano Araújo morreu, 24 de junho, Sara Nelly Campelo surgiu com uma bomba nas redes sociais. No vídeo, a loura de São Paulo contava que seu filho de 13 anos podia ser fruto de uma noite com um sertanejo, quando os dois eram bem jovens. A história se espalhou, Sara foi chamada de oportunista, fez peregrinação por programas de TV, não fez, Leonardo, ela veio aqui com absoluta exclusividade e contou essa história aqui no nosso programa. Ela não fez peregrinação. Aliás, uma coisa que me chama a atenção na sua coluna é que a gente te dá crédito todas as vezes em que mostra o jornal e a sua coluna. E você nunca dá crédito para o nosso programa, também quando se refere a coisas que aconteceram aqui. Mas tudo bem, a gente também não precisa. Um mês após a morte do cantor, Sara conta que um representante do cantor entrou em contato com ela. A advogada, que é essa que eu falei para vocês, ela soube desse contato, a própria Sara, através do nosso programa. A advogada deles me ligou e disse que a família topou fazer o exame de DNA.
Conta ela que, no entanto, não sabe quando isso vai acontecer. E ela diz: pedi um tempo para eu me reorganizar financeiramente, porque o exame e as passagens para Goiás, para mim e meu filho, são caros. Toparam fazer o DNA, mas eu tenho que arcar com os custos. E fora isso, teria também o pedido para que fosse feito lá em Goiânia, né? Outra coisa aqui, olha, o exame, segundo Sara, fica na base de R$2.000, mais as passagens para ela e o filho, que também estão nessa faixa. A Loura, que é vendedora, está desempregada há pouco mais de um mês e garante que não está à caça de uma herança. E ela diz: quero ter paz, dormir sabendo quem é o pai do meu filho. Se ele for mesmo do Cristiano, o que é do meu filho por direito vai ser dele e não meu, avalia ela, que teve o menino registrado por um ex-namorado de infância que também morreu. E a Sara diz: isso me deu muito problema. Meus ex-cunhados me ameaçaram, disseram que iriam passar com o carro por cima de mim. E o menino, aliás, se parece fisicamente com o sertanejo e faz parte de uma dupla sertaneja mirim. De acordo com os advogados de Cristiano, o contato com Sara foi feito, mas até agora os pais do cantor, que precisam fazer os exames para comprovação ou não da paternidade do filho de Sara, ainda não tomaram conhecimento do assunto e, por enquanto, preferem não se pronunciar. Uma fonte da coluna, porém, conta que Sara não deve encontrar resistência da família. Se o menino for filho, será reconhecido, diz o jornal, essa reportagem aqui do jornal O Extra. Então, oficialmente, ainda não existe essa resposta. A Sara é que está dizendo que sim, já houve o contato, que sim, toparam fazer o exame de DNA e que sim, ela tem que pagar o exame, ela tem que pagar as passagens para lá, ela tem que pagar tudo. E um outro pedido, não seria nenhuma condição, mas é para justamente os pais do Cristiano não tenham que se deslocar para São Paulo, que ela vá com o menino até lá, não é? E lá eles fazem escola, laboratório e tudo vai ser encaminhado, na verdade. E se algum advogado quiser pegar esse caso do lado da Sara para poder, não é, agilizar os procedimentos e orientá-la nessa história toda, também é uma coisa muito bem-vinda e fica aí esse pedido no ar, não é? Essa possibilidade de que alguém realmente entre nessa história e possa ajudar que tudo isso tenha um final. E a gente não pode dizer que seja um final feliz, porque é uma história que, infelizmente, começou justamente com a morte do Cristiano Araújo, que hoje completa um mês, tá? Daqui a pouquinho tem muitas informações, daqui a pouquinho tem homenagens, daqui a pouquinho tem outros assuntos também que a gente vai discutir com a sensitiva Márcia Fernandes aqui conosco. Boa tarde, Boa tarde, Márcia? Obrigada prazer pela presença. O Jorge Lordello, que está aqui com a gente, também já estava sabendo desse assunto da Sara, já tinha chamado sua atenção, né, Lordello? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Sônia, essa questão está para ser resolvida. Eu acho que a família, o seu João Reis e a mãe do Cristiano aceitaram fazer o DNA. Eles têm razão. Eles querem que seja feita na cidade onde eles moram, para não precisar deslocar. Certo, então, detalhe interessante, Sônia, que o público talvez não saiba. Tem dois tipos de exame de DNA. O exame de DNA direto, que é, por exemplo, entre uma criança e um pai, que é o suspeito de ser pai. Nesse caso, o suposto pai está morto. Para se fazer o exame direto, teria que pedir uma exumação, que é uma coisa dolorosa para todo mundo, principalmente para a família que acabou de perder o cantor. Só que é possível fazer um exame que podemos chamar de indireto. É feito com quem? É feito com os pais do cantor que são vivos, que vale da mesma maneira. Então, precisa ser tanto a mãe quanto o pai, não pode ser um só. Tem que ser os dois. E aí o que poderia fazer também é os próprios irmãos, os supostos irmãos. Aí, Sônia, é só a Sara localizar na cidade onde eles moram, que é Goiânia, um local, um laboratório, para que faça esse exame. O exame não é tão caro, R$2.000. E aí, eles já se propuseram, através dos advogados, de irem fazer ceder um pouco de material genético. Que é um procedimento rapidíssimo, né, Lordello? Então, se ela tiver condições financeiras, entendo eu que nessa fase, como é uma fase de acordo, em tese, Sara, nem advogado você precisa. Claro. Simplesmente é você ter esse Ela recurso. tem um representante, na verdade, né? Para não precisar ficar fazendo tudo sozinho. Mas eu acho que se ela agilizar isso, Sônia, em menos de 30 dias, ela teria essa certeza ou incerteza. Ou dizer o seguinte, não, o Cristiano é o pai do meu filho. A situação fica resolvida para todo mundo, não é? Para o lado da avó
do menino, não é? A Noélia, que teve ontem aqui, que agora quer saber se o neto é neto dela mesma ou não, embora ela disse que de coração vai ser sempre, mas ela lamenta muito que o filho dela tenha morrido sem saber dessa história. Ele morreu com a certeza de que o garoto era filho dele, jamais soube que existisse uma dúvida em relação a essa paternidade. E também a história do lado de lá, porque no meio desse luto todo, dessa história toda, pinta um suposto filho, aí complica ainda mais o coração das pessoas. É um procedimento muito rápido de ser feito, material colhido no laboratório, e é muito rápido sair a resposta também. Então, o que o Lordelo está falando, em menos de um mês, essa situação ficar resolvida, e que assim seja, na verdade, não é? Quanto a Sara, despesas, essas coisas, ela não precisa muito se preocupar, não. Mas vamos falar do lado espiritual. 30 dias completa um período que ele vem carregado de um simbolismo. Qual é, Márcia? Muita coisa que aconteceu nesses 30 dias. Eu acho assim, a grande sorte do Cristiano, por exemplo, é que ele foi recolhido, ele já está em plano melhor, ele está deixando de ser, veja bem, hein, gente, devagarinho. Veja, morrer já é triste, já é difícil, porque se a gente desencarnar, sair desse corpo e de repente aparecer num outro lugar, imagina assim como ele, do nada, sabe, com um acidente, né? É brutal a morte desse jeito. Então, há uma dor, mas quando ele sai do corpo, ele sente aquela leveza toda, foi o que ele sentiu. Aí ele ficou, e ainda está em hospitais no astral, recebendo passes energéticos e etc., para que o corpo perispiritual dele fique bem. Porque o corpo físico adoeceu, quer dizer, foi machucado, o perispiritual também. Mas fora isso, o Cristiano está deixando de ser o Cristiano para ser o quê? Uma consciência cósmica. Ou seja, ele vai recuperar tudo devagarinho que ele foi, as vidas que ele teve e, com certeza, poderá estar aqui, se já não está, assistindo toda essa comoção do Brasil todo. E, logicamente, não é porque morreu que ele não chora, que ele não tem saudade, que agora, imagine, se esse menino já está em contato aqui com a Terra, saber dessa criança, então ele já está pensando, será que é meu filho? Será que não é? Tudo é colocado, tudo continua. Então, assim, tudo, e não é brincadeira morrer de acidente. Então, quanto mais respeito, né, as pessoas tiverem pela imagem dele, eu acho melhor. Então, é assim, que coisa linda para ele, né, Sônia, ter passado para um outro plano, e tanta gente, olha quanta vela acesa, não é vela, é celular, e assim, quanta luz emanada para ele. Uhum. Quer dizer, como ele está nesses 30 dias? Ele está tomando a consciência de como é o Cristiano na eternidade. Devagarinho, ele vai tendo aulas, é assim mesmo, com instrutores. Olha, você já foi isso, acalma. Aí existe uma... Quando não existia aqui, eu me lembro que eu era pequenininha, essas TVs a plasma enorme, é assim, eles apertam um botão do lado de lá, o Cristiano já com toda a emoção, fica vendo os filhinhos, ou o pai, a mãe, nada podendo fazer, né? Então, o que ele pode é sentir saudades e vontade de estar aqui, lógico. Por isso que aos poucos que ele vai sendo introduzido aqui na Terra para assistir tudo isso. Agora, você estava falando desse suposto filho dele, quer dizer, os dois pais, pelo que eu entendi, morreram. O que pode ser o pai e o pai... O registrado morreu. O que registrou, né? E o suposto. Filho. Você imagina, né? eu não sei o nome desse pai que registrou, se esse homem não estiver bem no plano. O desespero dele, fala, pera um pouco, eu estou aqui na Terra ainda, será que esse menino não é meu? Que confusão é essa? Então também é um momento difícil para esse moço. Mesmo que ele esteja em plano bom, pera um pouco. Quer dizer, ele está vendo que o filho dele pode não ser filho. Não é bem assim. Eu acho que a mãe deve estar preocupada também com a parte espiritual. É, porque é uma situação muito estranha, delicada. Porque, inclusive, os dois morreram de acidente de carro, né? O pai do menino, aquele que registrou o pai legalmente, se não for o pai biológico, na verdade, também morreu há 10 anos passados de acidente de carro, o que, infelizmente, também aconteceu agora. Então, vamos olhar o menino.
Tá. De uma forma ou de outra, os dois pais, de uma forma ou de outra, o pai verdadeiro dele morreu em tragédia, né? Sim. Quer dizer, é engraçado, a história de do alguma menino. forma vai bater nele, né? Alguma forma vai bater nele. Sendo um ou sendo outro, os dois pais desencarnaram, os dois pais foram em tragédia, então ele tem, na verdade, falta de pai, lógico, né? Da figura de pai, e esse trauma de ter perdido o pai. A isso se dá o nome de destino. Então, seja qual for o destino dele, que ele seja feliz, porque não é fácil também viver sem pai. Quanto ao Cristiano, eu posso dizer com todas as letras que ele está bem. Óbvio que ele está sentido, óbvio que é difícil, mas ele já se separou do corpo físico, porque tem gente que ainda fica lá no cemitério, anos e anos, grudado ao corpo físico. Ele já tem a consciência, devagarinho, de que ele já foi, e das vidas passadas, e tenho certeza absoluta que o plano espiritual tem mostrado para ele tudo o que acontece aqui, essas homenagens, isso tudo. Certo. Mesmo assim, ninguém quer, né, passar Claro, pro lado ninguém de lá. quer Imagina um mesmo, rapaz viu? com tanto sucesso e tanta juventude, né, gente? É verdade. E o pessoal está pedindo para você falar também da Alana, inclusive um site aqui trouxe uma entrevista muito importante, é o site G1, um mês após o acidente que matou a estudante Alana Moraes, de 19 anos, e o cantor Cristiano Araújo, de 29, a família da jovem ainda tenta retomar a rotina. A mãe da garota, a dona de casa Miriam Coelho Pinto Moraes, 46, diz que os sentimentos de dor e saudade da filha são difíceis de lidar, e ela fala: eu vivia para ela. O acidente que aconteceu em 24 de junho, como vocês sabem, a Miriam conta que, apesar do susto com a notícia da morte da filha ter passado, ela continua pensando constantemente em Alana. E ela diz: qualquer lugar da casa que eu olho, eu vejo a Alana. A lembrança fica muito viva no coração e na memória. E além disso, a dona de casa revela que ainda não mexeu em nenhum pertence da estudante e que o quarto da jovem continua do mesmo jeito que estava quando ela viajou pela última vez com o Cristiano. E ela diz, a Miriam: esses últimos dias foram muito corridos. Agora que estamos voltando à vida normal, voltando a sair de casa, meu marido está voltando a trabalhar com o tamanho da Alana. E além disso, ela diz que a sua família e a de Cristiano Araújo estão se apoiando nesse momento de dor para conseguir superar a dor da perda. E a Miriam lembrou ainda que, além de Alana, já tinha perdido outro filho, como vocês sabem. Por isso, segundo ela, o abalo emocional foi muito grande na família. E a Miriam diz: há 4 anos meu filho Thales morreu de leucemia. Tudo ocorreu muito rápido. Ele morreu em 1 semana. Mas com a Alana, a dor acaba sendo mais forte porque foi um acidente. Foi tudo muito repentino, diz a Miriam, a mãe da Alana. Então, esse período, era isso que eu estava perguntando para a Márcia, já ela manda uma mensagem para a Miriam também. Existem, né, na Igreja Católica 2 tipos de missas marcantes, 3 até: a missa de 7º dia, a missa de 1 mês e a missa de 1 ano. Por quê? Isso representa, esses períodos de tempo representam algum tipo de ciclo espiritual? Como verdade, é que é? Na verdade, assim, a missa de 7º dia, tudo foi feito em 7 dias no planeta Terra, né? Até o mundo, né? No 7º dia não foi, Deus descansou. Então, missa de 7º dia, 7 cores, é uma cabala. As 7 cores, as 7 cores do arco-íris, os 7 dias da semana e assim vai. Então, é uma cabala. É respeitado, sim, o 7º dia, como se a pessoa tivesse uma ascensão a Deus, né? Então, é isso. 30 dias. Também são os 30 dias, todo mês tem 30 dias, então nesses 30 dias, espiritualmente falando, é muito importante, porque é um ciclo que se fecha de 30. Para nós é muito importante, e vou te dizer por quê. Eu tenho o nome dessa menina que desencarnou desde o dia que eu estive aqui. Tá. E eu peço todo dia. Eu me comunico com muita gente desencarnada. E eu pus o nominho dela na minha mesa mediúnica. E você não estava conseguindo, né? Mas graças a Deus, então, eu já posso dizer só isso. Eu tive a certeza absoluta que ela está num plano chamado São
Francisco de Assis. Não é o primeiro plano acima do nosso. O Cristiano está num outro plano, eu não digo nem melhor nem pior, está num plano chamado André Luiz Nosso Lar e ela no São Francisco de Assis. É como se ela estivesse no Rio Grande do Sul e ele em Pernambuco. A distância seria essa, vamos dizer assim. 2 planos de luz. Então, ela já sabe que desencarnou, ela está mais devagarinho, ela foi bem... A semana passada, não. Comecinho dessa semana, graças a Deus, de tanto pedir, a gente teve sim, e hoje eu posso dizer, essa menina está bem, está sendo tratada espiritualmente num plano que chama São Francisco de Assis. Você vê, né? O plano que ela está, ainda a matéria... Ela sente mais a matéria. Então ainda ela tem sopa, ela se alimenta de líquido. No plano dele, olhe lá a água. Então aos poucos eles estão se afastando disso aqui, da carne. Mas só de eu saber que essa menina, por isso que é importante a missa de 30 dias. Durante o 7º dia, os 30 dias, se a pessoa não teve consciência, essa missa... Olha, gente, a cúpula da igreja... é tão importante como se fosse a pirâmide. Tudo que você pedir embaixo de uma cúpula de igreja será, seja você de que religião for, senta ali no banco e peça. Essa consciência, o que você pedir será emanado e chegará muito mais facilmente no universo. Por isso é importante a missa de 30 dias. As pessoas vão pedir por ela, vão orar por ela e ela vai receber imediatamente aquela luz. Isso eu acho importantíssimo. Então, os 30 dias também são importantes. E nós também gostamos de missa aos 40 dias. Tá. O oriental faz, né? No Oriente, 40 dias é muito importante. Tem também a história de Jesus, 40 dias em jejum espiritual. Então, se uma pessoa quer muito, você que está em casa, você deseja alguma coisa, pode ser material, pode ser espiritual, faça um jejum de 40 dias. Como é que é o jejum? É óbvio que é de sexo, né? De álcool, de fumo e de carne vermelha. Então, você vai se elevando espiritualmente e dentro desses 40 dias você vai conseguir a conexão com o Altíssimo para você ter o que você deseja. Então, aqui nós espíritas, 7 dias, 30 dias e também espiritualistas 40 dias. É muito importante que se ore para essa alma, tá? Tá certo, então. Bom, antes da gente só encerrar esse assunto, mais tarde a gente mostra o clipe, trechos da missa de um mês também que vocês estão pedindo aí para ver. O Lurdelo teria só a parte material dessa história para dizer, né, Lurdelo? É verdade. Sônia, quando uma pessoa morre, passa a missa de 7º dia, é natural que os familiares herdeiros vão começar a discutir um negócio chamado herança e inventário. Tá. A lei coloca 90 dias para você entrar no inventário sem pagar uma multa. E, na verdade, a doutora Amelina, que é advogada da família, ela veio ao público e disse o seguinte: primeiro, Sônia, que não há um seguro de 2 milhões em nome do Cristiano. Tá. Isso surgiu não sei de onde, 2 milhões, 1 milhão, ela alega que não há seguro de vida. Outro detalhe, ela alega que o cantor deixou muitos bens, mas também deixou dívidas. Você mesmo comentou, Sônia, que ele comprou algo muito grande lá dos Estados Unidos, aquele palco do show, que seria um dos mais caros do Brasil. Alto. E tudo isso normalmente é comprado a prazo. Quer dizer, restou também dívida. Ninguém está achando que vai morrer, são todas as coisas. Então, na verdade, ou ele comprou um carro a prazo, ou ele comprou uma casa e também não pagou. Então, tudo isso vai ser discutido aonde? Vai ser discutido no palco da justiça em relação a esse inventário. Tá certo, então, viu? Bom, agora vamos falar de um outro assunto, que é a Lívia Andrade. Ela que é estrela do Jogo dos Pontinhos de Silvio Santos. Ela contou para nossa reportagem, se eu não me engano, que ela já viu e que ela já conversou com fantasmas. E isso aconteceu, inclusive, num hotel. E ela soube depois que esse fantasma tinha a ver com esse local, que tinha acontecido, né, com o ser humano que ele estava ali representando. Então você vai ver esse depoimento dela agora, e não é brincadeira da Lívia, ela está falando sério. E aí a Márcia Fernandes e o Jorge Lurdelo discutem aqui com a gente. Vamos lá. O negócio é o seguinte, Lívia, você já viu fantasma? Já. É verdade? Já viu mesmo? Já, gente. O que você viu? Eu vejo várias coisas. É verdade pra gente. Não, é verdade, porque eu sou assim, brincalhona, as pessoas acham que eu brinco, mas é verdade, às vezes eu vejo pessoas.
De verdade, você não tá brincando? Você tá falando, você tá dando risada. Você vê Eu pessoas... fico nervosa, eu não sei se deve, a gente ri, a gente chora, não tem o que fazer. Eu choraria. Não, eu vejo, e pior que às vezes eu vejo, aí eu fico quieta e falo assim, ai meu Deus, eu devo estar ficando maluca, né? Pior que assim, eu não tomo remédio controlado, não bebo, não fumo, não me drogo, como é que, né? Então você tá vendo mesmo. Tá acontecendo, Como sabe? que é? Uma pessoa humana? É um Passando espírito? É sempre como uma pessoa mesmo, passando, assim, é muito doido. Aí eu fico, ai meu Deus, será que eu vi, será que eu não vi? Aí depois, no mesmo lugar, eu procuro perguntar pras pessoas, e aí, então, você... Vi já uma pessoa assim, um negócio assim, e aí confirma. Quando confirma, aí é tenso. Meu Deus do céu. E onde que acontece isso? Na sua casa, no seu trabalho? Já vi, No carro? não, no carro não. No Tá carro. dirigindo, olha no espelho, vê uma criança. O que acontece? Mas eu já vi no carro de outras pessoas, assim, tipo, parado do lado, você olha, vê uma coisa, depois não vê mais. Aí também eu acho que é reflexo. Eu tento explicar, assim, de várias maneiras, né, gente? Ah, é reflexo, é o vento, é o barulho, é a chuva, é a temperatura que mudou. A gente tenta, né, dar uma... Você buscou uma explicação através da religião, através da ciência, não sei. Você busca entender por que você vê essas coisas? Não, eu já tentei, mas é aquela coisa, tem coisa que é inexplicável, né? Então, deixa ser assim, deixa rolar. Se não tá fazendo mal, se não tá me prejudicando. Te assusta quando aparecem essas pessoas, esses espíritos? Às vezes, depende da ocasião, incomoda, mas não chego a assustar mais, não. Eu agora já não me assusto tanto, já. Há um diálogo com uma pessoa, com um espírito? Às vezes eu brigo. E tem resposta? Não, ainda bem, né? Uma vez a gente fazia muito eventos com baú da felicidade e tal, viajava muito. E dependendo da cidade, assim, era o hotel que tinha mais próximo. Dessa vez a gente acabou ficando num hotel à beira da estrada. E eu tava lá, né, é difícil dormir quando você já não tá em casa, demora mais pegar no sono, televisão ligada, sempre, pra dormir. E aí eu escutei bater na porta, eu não sabia se era no meu quarto, se não era, ok. Continuou mais um pouquinho, bateu na porta de novo. Eu tava naquela fase, tipo, já tentando pegar no sono, então não tava... Deixei rolar. De repente eu vejo um homem andando de lá pra cá, assim, no quarto, com uma parte da cabeça afundada. Fiquei com bastante medo. Aí eu dei um sorrisinho pra fazer a simpática com o fantasma. E aí ai meu Deus, comecei a rezar e ele andava de um lado pro outro. Aí eu pensando, nossa, que medo, meu Deus, que é isso, né? Aí ele falava que ele tava ali fazia tempo, que ninguém via ele, que ninguém falava com ele. Aí eu pedi, moça, por favor, vai embora. Aí virei de lado assim pra cama, na cama, comecei a rezar e tal, aí o homem foi embora. Aí ok, eu falei, gente, eu tô muito doida mesmo. Rosto afundado? É, como se tivesse batido aqui essa parte de um olho, você não via, era afundado aqui o crânio, tudo. E era muito feio, assim, né, de ver. Aí ele até encostou assim, sentou na cama pra falar uma hora, eu pedi, ai moço, vai embora, tem que fazer a simpática fantasma, sempre um sorrisinho assim, ó. Sorriso pro fantasma, essa é a dica da Lívia. Simpático, assim, fazendo a simpática, morrendo de medo. Por favor, moço, vai embora, aí vai dar oração. Aí ele foi embora. No dia seguinte, a pessoa que estava lá também, outra menina na época, ela falou, nossa, essa noite ficaram batendo na porta do meu quarto. Eu falei, ai, por que você não abriu? Porque o fantasma foi pro meu quarto. Ela, que fantasma? Eu falei, eu também ouvi bater na porta, só que veio um homem tal com a cabeça afundada. Eu perguntei na recepção, né, se tinha acontecido alguma coisa lá, um acidente, assim, de carro na frente do hotel e tal. Ela falou, olha, todos os acidentes graves, né, que o carro da PT vem pro pátio que tem atrás do hotel. Eu falei, ai, então... Tá explicada a história. Acho que foi alguém, de repente, que, né, teve Um acidente de carro. ali e bateu a cabeça Fui te visitar. e foi fazer uma visitinha, porque ele não fazia tempo que não batia um papo com alguém, sabe? Foi, assim, bem sinistra a história. Tá certo, agradeço a simpatia da Lívia Andrade. Sônia Abrão, ela vê fantasmas. E aí, Márcia, explica pra gente. Pois é, sinistra é pouco essa história, né? Que loucura. Agora, pra que fantasma fica batendo na porta se ele pode atravessar a porta? Ninguém tem que abrir pra ele, né? E ela ouviu, não foi só na porta do quarto dela no hotel, não. Outra pessoa também disse que bateram na porta do quarto, só que esse bateu e não esperou abrir, ele já estava lá dentro quando ela entrou. E essa coincidência de atrás do hotel ser tipo um depósito de carros, né? Que tiveram perda total em gravíssimo
mesmos acidentes, onde provavelmente muitas pessoas morreram. E pelo estado em que ela viu esse espírito, ela acredita que uma coisa tenha total ligação com a outra. Foi do lado lá de Ferro Velho, dos carros destroçados, que aquele espírito saiu. Essa é o entendimento, esse é o entendimento para Lívia Andrade. Ela que tenta explicar esses fenômenos, tentou por muito tempo, mas não conseguiu, acabou aceitando. E eu passei a minha vida com a minha mãe, que é igualzinha. Você, né, vê o tempo todo, vê gente morta o tempo todo, parece o sexto sentido lá, é uma coisa impressionante. Na verdade, assim, é 90%, mas isso é bem claro, das pessoas que morrem não aceitam. Né? Não aceitam a luz, não aceitam o protetor que vem buscar e continuam andando, vagando. Essa história da pessoa ter que abrir a porta morta, é que ela se sente tão densa ainda, ela se sente tão densa. Exatamente, tem muita gente que é cega, que quando desencarna continua cego. Quer dizer, ele demora para cair a ficha que ele já tem agora o olho do astral, que ele não tem mais o olho da terra. Gente que não andava, que morre e continua na cadeira de roda. Isso está cheio. Aí, por isso que existe mesa branca para doutrina. É isso que nós fazemos. É um trabalho de doutrina constante. Bom, se o perispírito, se essa alma que nós chamamos de perispírito, apareceu para ela com o rosto afundado, é bem claro que foi algum acidente e ele está machucado. E se bate na porta, é porque nem sabe que ele morreu. Então ele vê uma moça bonita, por que não? E vai querer conversar. Isso é terrível, né? Isso aí não é brincadeira. A isso se dá o nome de encosto, obsessor. E assim, todos nós, na física quântica, e eu sei que você gosta, eu estudo muito, eu gosto. Dizem que a gente enxerga somente 1% do que existe aqui. Ponto. Então, sabe, se tem uma luz infravermelha aqui agora, eu também não estou enxergando, por exemplo. Se existe um fantasma, vocês não estão. Normalmente eu estou. Então, a gente não enxerga. A gente só enxerga aquilo que o olho da gente consegue. O tamanho do olho da gente, o tamanho da consciência ocular da gente. Então, a turma aqui da Terra, 90%, passa tudo despercebido. Então, quando uma pessoa morre e começa a andar desse jeito, e encontra com uma pessoa que está, essa menina que falou agora, ela não é triste. Mas vamos lá, a pessoa é triste, tem depressão, reclama a vida inteira, acha que a vida dela está acabada, não circula energia, o que ele vai fazer? Acoplamento áurico. Nós temos uma aura, esse defunto achatado aí também tem. O que ele vai fazer? Ele vai encostar a aura dele na aura da pessoa. Nós temos alguns furos energéticos, por isso que dói muito de muita gente a nuca, ele vai acoplar-se a este furo energético. Outro furo energético que nós temos é na altura do sutiã da gente aqui atrás, ele gruda, minha filha. E aí, a pessoa viva... Por isso que chama encosto. Por isso que chama encosto. Mas a pessoa viva começa a sentir exatamente aquilo que ele está sentindo. Se ele era depressivo, ela vai sentir. Se ele está com a parte dormente do rosto lá, que ela vai sentir dormente. Se ele era um perturbado, ela vai sentir. Quer dizer, é um perigo. Por que essa menina, Lívia, não pega? Vamos dizer assim, eles não ficam. Porque ela é isso que a gente está vendo. Não precisa nem ver o rosto da menina que brilha. Né? E a alegria que ela tem mesmo, né? Então eu quero dizer isso também, blinda não a Lívia, blinda, é isso. Blinda a gente também, tá, né? Então toda vez que a tua vida está indo muito bem, repara, você está brilhando, você está tudo, coisa ruim não te pega, inveja, encosto, não pega. Nós temos todos, chama GPS, vocês vão dar risada, mas é GPS. Então o ser humano tem um GPS. O que é o G? É o guardião. O que é o guardião? É o nosso anjo da guarda. Existe anjo da guarda. Até a gente pode falar muito disso, que eu adoro trabalhar com anjo. Eu acho lindo. Não é legal? Também, eu acho lindo. Depois, a gente tem um protetor. O que é um protetor? É um homem ou mulher, que já viveu aqui na Terra e que fica perto da gente, ajudando a gente, intuindo a gente. Né? Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes é o meu protetor. Um protetor cuida de 11 pessoas na Terra. Então,
Isso se chama protetor. Fora isso, do GPS, nós temos a letra S, que são os simpatizantes. Aí vem teu pai, vem a sua mãe, que já se foram, ou uma tia querida, alguém que já pode te ajudar. Então não é porque teu pai morreu que ele vai virar teu protetor. Ele não vai poder ser seu protetor, mas vai ser um simpatizante, um amigo seu, que pode, eventualmente, se comunicar com você, né? Isso é importante. Então, não é todo morto que se comunica, mas existe um monte de simpatizantes da gente que ficam por perto. Aqui mesmo deve estar um monte de espírito simpatizante da espiritualidade assistindo a Sônia Abrão. É assim que funciona, né? Então, o GPS da Lívia Andrade está em equilíbrio. A Lívia está sendo protegida. Por isso que nós temos que orar e não achar que a vida é ruim o dia inteiro e reclamar e ser infeliz. Pelo amor de Deus, gente, quanto mais você está infeliz, mais encosto você vai ter, mais morto dentro da sua casa, mais gente pendurada no teu quarto, mais gente pedindo socorro. E veja bem, cavalo e cachorro, eles vêm sim dioturnamente esses encostos. Gato, ele vê coisa pior. Como assim? Pois é. Gato é tão forte, esse animal, que ele vê energias satânicas. Uma coisa é o morto. Tá. Outra coisa é gente, mago do mal, que vive lá nas profundezas. Quando sobe para tua casa um negócio desse, o gato vê e manda embora. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter gatinho, a gente ter cachorrinho, porque eles vão nos avisando e vão limpando a casa energeticamente. Eles são, sim, grandes amigos do homem. Eles estão aqui para nos ajudar na limpeza cósmica. Então, de novo, muita gente que me procura, mas muita, hein, que perde emprego, Sônia, que não tem emprego, que não tem marido, que não tem namorado, que perde a casa, que não consegue comprar uma casa. Bom, enfim, nada. Você pode ter certeza que aqui na tua aura tem um defunto. Eu não tenho como dizer que não. Nós somos aí 8 bilhões de pessoas, nós devemos ter uns 30 bilhões de desencarnados em volta da Terra, querendo a nossa energia. Porque, ó, não sabem que morreram, não querem morrer, querem comer, beber, fumar. E onde que eles vão fazer isso? Lá nas paragens celestiais não tem isso, né? Então são almas primitivas aí, ó, circulando. Então a gente tem que tomar o máximo cuidado, tá? Sônia, Certo. O que você acha dessa história, Lordão? Sônia, eu queria... A Lívia fez um relato, tá? Impressionante, O relato né? que a Lívia fez, eu tenho amizade com a Márcia, e eu quero tomar liberdade de contar algumas particularidades que a Márcia às vezes me conta. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes eu estou andando aqui na Rede TV, vou tomar um café. A Márcia vê alguém de longe. Ela fala assim, Lordelo, tá vendo aquela pessoa ali? Ela tá com um encosto na perna direita. Verdade. Isso ela fala espontaneamente. Ok. Eu tenho uma conhecida no Rio de Janeiro que há cerca de 60 dias me mandou uma foto. Ela tirou uma foto no saguão do prédio dela no Rio e apareceu uma imagem. Essa imagem era de um homem. Tá. E aquilo é como se fosse um quadrinho. Não estava lá. Ela viu. Mostrei para a Márcia falou, é um encosto. Ela passou algumas dicas que eu vou pedir para ela daqui a pouco para quem está em casa. Bom, essa amiga minha fez o que a Márcia pediu e realmente ela falou, olha, estou me sentindo melhor, porque ela estava se sentindo cansada. O que aconteceu? Há 4 dias ela me manda de novo um WhatsApp com uma outra foto que ela tirou de dentro. Tá aqui a foto, eu não posso mostrar. Porque aparece Mas ela. eu vi. Tá. Hoje ela me pediu para mim chegasse. Mas porque apareceu de novo? Então ela tirou uma foto, Sônia, pelo celular, no espelho. E aparece o quê? A vidraça do prédio. E na vidraça aparece um vulto. Como eu não posso dizer se é ou não é, eu falei para ela, eu vou mostrar para a Márcia. Quando a Márcia chegou, falei, Márcia, dá uma olhada. Aí ela falou, é aquela mesma moça que você é. E que a Márcia viu esse homem de novo lá. Quer dizer, é ele de novo. E é o mesmo. É o mesmo, Quer dizer, cara. passa a ser o quê? De encosto, obsessor. Obsessor. E aí, Sônia, agora uma amiga minha aqui de São Paulo, ouvindo o relato da Márcia, ela falou assim, Lordelo, pelo amor de Deus, fala no programa. Então, olha o que ela disse. Eu estou com uma dor na nuca, fui no médico, fiz todos os exames e não tenho nada. O que eu faço? E eu sei que essa moça passou por algumas dificuldades de saúde,
ela está para baixo. Então, eu queria fazer uma pergunta assim muito clara, porque eu acho que a Márcia pode ajudar muita gente. Esses relatos que a Lívia viu, muita gente vê, ou em foto, ou pessoalmente. Márcia, o que essas pessoas podem fazer de concreto para tentar se ver livre desses espíritos obsessores? E no caso dessa moça, que está com essa dor na nuca, que é um caso aí que já atingiu... Já acoplou. Já acoplou. Tá, entendi. É assim, eu vou dar um manual, né? Então, primeira coisa, né? Todo depressivo, eu não vou tirar um. Todo depressivo está com o padrão vibratório baixo, vai tomar remédio, etc., para serotonina, etc., para os hormônios melhorarem, mas todo depressivo fez isso aqui e aqui, gente. Nesse lugar só tem muita gente desencarnada, doidinha da vida, que vão encostar em vocês. Então, 99% dos depressivos têm encosto, sabe? Seja depressivo clínico lá, de hormônios, ou seja um depressivo pela tristeza. Você perde um filho, meu Deus do céu. Como que pode estar essa família? Eles vão entrar numa tristeza tão grande, tamanha, que o padrão vibratório abaixa. Porque doença já vem, né? Claro, a gente sabe que baixou o nível, o padrão vibratório, primeira coisa que vem, você vai ficar doente. A doença física, primeiro é mental. Né? É mental, ataca o teu perispírito e depois vem para o corpo. Isso aí é claro. A gente pode até falar sobre isso um dia, do que você pode melhorar essas doenças. Mas vamos lá. A pessoa está com o padrão vibratório baixo. Então vamos lá. 16 dias. Gente, eu tenho que fazer propaganda porque eu não... É a NIL que a gente manda passar. A NIL vem em qualquer supermercado. Você pega 2 litros de água, presta atenção. Pega no chuveiro, põe umas gotinhas de anil, ou compra pedrinha de anil, põe, aí você joga do pescoço para baixo. Não pode enxaguar. São 16 dias. Criança de 7 anos para cima pode. Bebê, não. Então vamos lá. 16 dias banho de anil. Depois, orar dentro de casa, em voz alta. Pelo menos esses 16 dias, o Salmo 66, que é o da limpeza espiritual. Depois, hoje eu ensinei a amiga do Lordelo, que é grave o caso dela, tá ruim. Então você vai pegar um copinho, mas tem que ser de vidro. De vidro, não pode ser copinho de plástico. Um copinho com água normal, do filtro. Você vai pegar uma pedrinha de cânfora que vem em qualquer canto. Você vai pôr a pedrinha dentro e vai colocar embaixo da cama. Aí você vai dizer para mim, mas a cama é box. Põe do lado da cama, mas no chão. Essa aguinha com essa pedrinha, você vai deixar 7 dias. Então, o certo é começar numa segunda, na outra segunda, você joga a água e a pedrinha, coloca a outra. 6 semanas. Outra coisa, músicas de Mozart. É impressionante, Mozart é clássica a música, mas ele é o queridinho dos anjos. Quer anjo dentro da tua casa, é Mozart ou Djavan, você escolhe. Né? Aquela coisa assim, sabe? É impressionante. Os anjos adoram essa coisa do Djavan e Mozart, a gente sabe isso há muitos e muitos anos. Então, música calma, tranquila. Não assistir coisa de tragédia direto. Não reclamar. Deixar outra coisa. Uma casa, gente, tem que ter Bíblia. Uai, é o livro que simboliza quem? O todo? Deus? Jesus? Meu Deus do céu. Abra a Bíblia na sua casa, no Salmo 119. E a dona da casa, a matriarca, tem que orar esse salmo todos os dias, em voz alta, para a limpeza da casa. Eu acho que isso a gente não pode deixar, por exemplo, eu tenho uma casa grande e moro sozinha, mas não é porque agora eu estou morando sozinha que eu não vou abrir todos os quartos. Claro. Tem gente que tem 2, 3 quartos sem abrir, pelo amor de Deus, uma semana. De jeito nenhum. Eles ficam grudados nessas horrorosas, dessas cortinas grossas que o povo põe e não abre. Evitar essa cor que eu tô, marrom. Nossa, eu tô inteira então. Pois é. Não é preto, é marrom, tá. que é um chamariz. Evitar o vermelho. Então são coisinhas que dá pra gente fazer e mandar embora essa turma. Sabe? Agora, Márcia, uma coisa impressionante. Essas fotos que eu lhe mostrei e tantas outras que a gente vê por aí. Como é que uma pessoa, às vezes, não vê nada? A pessoa tira a foto, aparece na foto. É porque a câmera, né?
ela capta, ela tem, eu não sei, cientificamente falando, não sei, mas ela tem a capacidade, televisão também, o que é câmera, essa coisa artificial da câmera, ela tem sim. Agora, a Lívia, ela é evidente, diferente. Então, existe evidência nela. É uma faculdade mediúnica. Então ela vai ver sempre. Não é fácil. Tanto que agora ela convive com isso. Você viu que coisa ela interessante? Ela deixou de brigar com essa porque história. não dá, né? De repente você vê. Eu vejo criança, eu vejo cachorro. Vocês estão achando que cachorro, fantasma não existe aqui. Eu canso de ver cachorro. Aqui mesmo. Nem vem, hein, Márcia? Tinha um cachorrinho lindo, branco, a semana passada. No corredor eu falei, mais um. Eu sei que vocês têm cachorro. Mas era um espírito de cachorrinho. A gente tem vários aqui. Mas aquele lá eu não conheço. Então, eu não conhecia. O que era? O que é, diretor? A menina e a menininha. E eram mãe e filha, inclusive as duas cachorras do Elias que estavam por aqui. Ele acredita. Eu tenho certeza. Tá. Então, eu devia estar com o Elias e veio, com certeza. Eles vêm sim, eles vêm atrás do dono, enquanto eles não reencarnam, porque eles encarnam rapidinho, porque eles não têm maldade, e eles têm que ajudar o homem. E tem homem ainda não é que mata, mas que trata mal o animal. Se soubessem o que eles vêm fazer aqui na Terra, o que eles livram vocês desses encostos, vocês não fazem ideia. Sônia, É verdade, fala. tem uma pergunta aqui, já voltamos para esse assunto agora, e eu queria também lembrar esse caso da mãe da Lana, dona Miriam. A pergunta é o seguinte, muita gente está perguntando o seguinte, Márcia, o meu parente desencarnou, faleceu. Tem gente que mantém o quarto da pessoa tudo em ordem, não mexe no armário. Tá tudo e lá. tem gente que pega e fala o seguinte, eu vou doar tudo. Esse quarto eu vou pintar e vou pôr outra pessoa para morar. O que você recomenda fazer nesses casos? Sempre doar tudo. Eu vou te explicar por quê. Tem Mas alguma... pode ser assim, rapidinho? A gente espera exatamente 30 dias, né? Ah, tá. A gente, aliás, não espera 30. A gente espera os 40. Então, depois do 40º dia, gente, aquele quarto vai ser um polo magnético para quem já foi. Ou seja, se o morto, se a pessoa que morreu não vai embora, ela vai sentir o cheiro, a gente sente tudo. Ela vai correr para esse quarto dele. E ali fica. Sabe, para quê? Então é assim, pelo amor de Deus, se todo morto ficasse bem logo, tudo bem ficar com o quarto. Mas aí você senta na cama. Deus me livre, gente. De um filho que foi, você começa em desespero, né? Chorar. E não solta. Esse menino vem correndo e senta na cama. E o carro? Pois o carro da pessoa. A bicicleta. Tudo que era da pessoa deverá ser doado, vendido, depois dos de 40 dias. Por quê? Exatamente para não chamar a pessoa. Então, mas assim, você está doando o carro, está doando as roupas, o espírito não vai junto? Porque é tudo dela? Não, porque ele tem a casa dele, na casa dele. Tá. Quer dizer, bem, você não falou uma coisa errada, não. Você sabe que há um tempo, mas não vai, não. Você tira o polo, sai, porque assim, o espírito quer ficar na casa, no carro, mas enquanto a família. Então, o carro que vai... Eu, por exemplo, se eu comprar o carro de um defunto, assim, eu vou pensar bem, né? Então, eu vou pensar, eu vou dar banho de anil no meu carro, eu vou lavar com anil, não tenha dúvida. Tem gente que não compra carro e que morreu alguém assassinado. É a maior dificuldade de vender um carro assim. Eles escondem o fato, né? Escondem o carro. Então, o que tem que fazer? Poxa, joga água com anil no capô, põe um tercinho no carro. Tercinho não é para pôr no porta-luva, é para pôr do lado esquerdo aqui, ó, na porta de quem está dirigindo. É aqui que chegam as energias negativas. Então, é lado esquerdo. Energia negativa não é só morto, não. É inveja, praga, macumba. Então, aquele tercinho deixa aqui. Passa água com anil, água azul no carro, no assento. Aí você fica, mas assim, é difícil despolarizar uma pessoa. Eu sei o quanto o homem gosta de carro. Nossa, é paixão, né? Então, aí você pega um rapaz que adorava, sei lá, o carro dele branco, aí esse cara vai embora, morre, mas ele não morre. Aí ele chega na casa dele, já está o quarto dele lá, todas as coisas dele, ele vai brincar no quarto, no computador normal. Depois ele vai onde? Vai sentar no carro e para tirar. Então, quanto mais longe da família o carro tiver, não é porque a pessoa morreu, Lordelo, que ele vai saber que o carro dele, que era aqui em Pirituba,
foi pro Brooklyn, por exemplo, e ele vai saber chegar no Brooklyn. Não é bem assim, tá? Ele vai procurar ali, ó, na família dele. Aí, de repente, ele fica ali. Ele não vai seguir pro mundo. A Sônia tem uma memória muito boa. Se não me engano, é o Roberto Carlos que mantém um carro da ex-mulher na vaga do prédio dele, quando ela estacionou pela última vez e o carro ficou meio tortinho. Da Maria Rita? Você Não, tá Maria falando? Rita? É, eu não sei dessa Então, história. a história que eu sei, se algum twitteiro souber, mas a história que eu sei é que ela parou o carro ali e depois errado. ela faleceu. E o carro ficou de uma tal maneira, até um pouquinho enviesado. O que eu fiquei sabendo é que ele mantém o carro no mesmo lugar. Quando o carro é retirado para colocar gasolina em alguma coisa, existem marcas de o carro voltar e ficar no mesmo lugarzinho. Eu vi essa história, se algum seguidor tiver, até a pessoa que me contou na época, uma pessoa que parece que tinha uma certa intimidade, mas que ele tem essa coisa de manter o carro dela ali. Bom, faz Terrível. tanto tempo já, pode ser que... Sim, tudo bem, pode ser tenha que ela já mudado esteja já, ido, né? Com esse menino já foi embora. Mas assim, veja bem, o carro é um bem material, que gera energia material. Você ficar com um carro homenageando uma pessoa que foi, é uma coisa que não tem muito sentido. Porque muita gente guarda, né? Vende o carro, dá o dinheiro para as pessoas, ele que não precisa. Para que vai ficar com o carro torto? Para lembrar aquele momento que a menina saiu, né? Na última vez. Para que isso? Vai remeter a quê? Então, eu sou contra, tá? Certo. Bom, o Jorge Jordão estava falando de algumas coisas da Márcia que você pôde contar. Então, se você me permitir, acho que você nem sabe o que eu vou falar aqui, que foi uma coisa muito impressionante que aconteceu aqui com a equipe do nosso programa. Você sabe do que eu estou falando, né? Sei. Porque a Márcia estava aqui fazendo o programa, fica toda a equipe na frente, não é? Todo o pessoal que ajuda a dinâmica do programa. E a Márcia falou pro nosso pessoal, eu acho que foi pro Tiago que você falou. Acho que você falou? Acho que foi o Tiago. Foi pro Tiago, eu da nossa saindo, produção, né, do Tiago programa. Marossi, que ela tinha visto a morte perto de alguém daqui. Foi isso? O que você viu? Eu tinha visto, e eu falei, ai, Tiago, foi o Tiago. Que coisa estranha, eu vi a morte aqui no estúdio. Foi. Vai desencarnar alguém, ai meu Deus do céu. Virou um fuzuê aqui. Virou, Nossa, você não se falou tá de vendo? outra Não coisa, pode. dias e dias seguidos, assim. Sim. E aí? E aí você tinha visto isso? Eu vi. Perto de alguém? Eu vi, Não era? Estava aqui, eu não me lembro, eu sabia que era um homem, tá? Tá. E não sabia, e não era velho, porque tem dois moços aqui mais velhos. É. Eu já pensei, mas não era. Tem um aqui que eu preciso dar uns banhos nele, mas eu ainda vou dar, porque ele é cheio de encosto. Mas assim, e eu tô ajudando assim mentalmente ele. Mas assim, falei, não é ele. Eu falei, será que esse senhor? Não é. Era um rapaz jovem, e claro, foi o que eu vi. Falei, meu Deus. Aí eu fui para casa e falei, ai, será que é impressão? E eu caí na asneira, né, de falar pro rapaz. E aí pro Tiago. E aí já viu, né? Todo mundo ficou assustado. Exatamente. Dá para passear a câmera um pouquinho, só para mostrar como as pessoas da nossa equipe ficam, né? Muita gente fica sentada, depois levanta para fazer de conta que está trabalhando, já que a câmera vai mostrar, né? Mas, na verdade, fica todo mundo, os câmeras ficam, não é? O pessoal do Merchan, todo mundo por aqui. E quando a gente está olhando para a câmera, a gente também está olhando para esse pessoal. E a Márcia, conforme olhou, viu uma presença de morte. E eu tô contando isso para vocês. E você viu, ela viu a morte a morte aqui. Na verdade é uma caveira, um viu? Você não fica assustada. É uma caveira, eu fico. Não precisa nem falar mais nada. É assim, eu fico apavorada ao mesmo tempo. Sem contar um cantor famoso também. O cantor famoso também. Que a Márcia, ela pra gente, né, Sônia, ela fez um comentário aqui. É óbvio que a gente torce pra Márcia errar, que isso não aconteça, mas ela revelou isso pra gente. Até ela torce pra ela mesma errar. Mas enfim, ela viu e ela sentiu que era um homem e que era jovem. E eu acho que foi uma semana ou 10 dias depois que a gente acabou perdendo mesmo um integrante da equipe, o rapaz que vem aqui cuidar dos nossos microfones, colocar, né, por exemplo, colocar o meu microfone, dos outros convidados, tudo era ele. E assim, mas não bateu uma semana, 10 dias no máximo. Ele foi empinar pipa, pegou na rede elétrica, um menino jovem, acho que ele tinha 20 e poucos anos, só 29 anos me parece, e ele acabou morrendo eletrocutado. Quer dizer, foi uma coisa. Ele fazia o quê?
Ele fazia TV Bandeirantes também e fazia a Rede TV aqui, e estava sempre aqui. E o curioso foi que assim, no último dia que ele veio, que a gente não sabia que era o último, quando ele foi tirar meu microfone, eu dei um beijo nele, sabe? E a gente nem tem tempo aqui de ficar trocando beijinho, não. E eu dei um beijo nele. E era uma despedida e a gente não sabia. Olha que coisa mais maluca desse mundo. E aí só deu a Márcia aqui de assunto, não sei, as suas orelhas ferveram, mas foi uma coisa muito louca. Então, quando o Lordelo contou a história da foto, a gente já lembrou desse episódio, aconteceu aqui, aconteceu com a gente. Foi o mês passado que isso aconteceu, na verdade. Então, acho que vocês precisavam saber também dessa história. Acompanham a Márcia, né? Seguem muitas das coisas que ela fala aqui. E quem acredita nesse mundo espiritual, nessa outra dimensão, às vezes tem coisas concretas que acontecem, que parece que vêm reforçar isso pra gente, ou nos ajudar a refletir mais em relação a tudo isso, né, Lordelo? Isso é verdade. Quando muita gente me reconhece na rua, Sônia, e pergunta da Márcia. E uma pergunta, eu nunca contei isso para a Márcia, as pessoas perguntam, mas a Márcia enxerga mesmo? E eu acabo até contando, quando eu tenho tempo, eu conto essas passagens com a Márcia, de você estar num lugar qualquer com a Márcia, e ela apontar para uma pessoa, e ela falou, aquela pessoa está com um encosto nas costas, ou na perna esquerda. Ou tem mais de um encosto ali. Nossa, então, uma coisa que a Márcia, para as pessoas do dia a dia dela, ela tem esse hábito de falar, de fazer um comentário. Que, na verdade, é o que a Lívia disse para o Bruno Tálamo. Ela viu, só que a Lívia não tem essa habilidade de conviver com isso. Ela tem medo. Ela tem medo, mas agora ela já aceita, ela já não briga, né? Quando o fantasma sentou na cama dela, tipo, pra bater um papo, ela falou, moço, pelo amor de Deus, vai embora daqui, virou de costas e começou a rezar. Quando ela se voltou pro lado em que ele estava, ele já não estava mais. Então, oração nesse momento é muito assim, né? Porque minha mãe também vê, aí ela fecha o olho, ela começa a rezar, rezar, quando ela abre, já foi, já era, vai embora. Salmo 66 é fatal para isso. Então, é assim, qual que é o trabalho da gente? Cada vez que eu abraço uma pessoa, a pessoa fica limpa, porque é óbvio que eu doutrino quem está com ela. É intrínseco em mim. Os meus mentores trabalham com isso. Então, eu vou abraçar a Ângela, se ela tiver algum problema espiritual, né? Vem para mim, mas não fica nem um segundo. Vai embora. Então, essa limpeza espiritual eu aprendi a fazer desde pequenininha. É necessário. Você sabe que, assim, vou contar só mais uma história da minha mãe, porque a gente vive com essas coisas. Eu vejo para minha mãe que ela está no hospital, ela foi operada hoje de manhã, mas graças a Deus tá bem. Porque ela entrou na casa dela, né? Ela estava sozinha aquele dia e tinha um corredor enorme, assim. E no fundo desse corredor tem um quarto. Então, ela abriu a porta, entrou, no que ela olhou para o corredor, ela viu um vulto, não era noite ainda, mas era uma coisa mais ou menos escura, mas ela conseguiu, sem ver o rosto, porque não parecia, ela já sabia, tipo assim, que era um homem, e que veio vindo em direção a ela. Né? E ela ouvia tipo um arrastar de um chinelo, de uma alpargata, alguma coisa assim. Meu avô tinha muito isso de alpargata, que ele arrastava pelos ladrilhos da casa. Então ela viu que vinha vindo se encontrar com ela, vinha vindo pro lado dela, e ela começou a tremer. Né? Aí o que ela fez? Ela se virou de costas e começou a rezar. Mas ela sentiu que ele estava se aproximando. E ela rezando, ela rezando, ela rezando. E teve um momento que o Espírito, segundo ela, colocou a mão no ombro dela. E foi aí que ela gritou pela Virgem Maria. Ela disse que ela gritou mesmo. E aí acabou. Aí realmente desapareceu. Então. Mas ela disse que foi uma das experiências mais assim amedrontadoras, assustadoras que ela teve, porque aquilo de alguma maneira parecia ameaçador. Ele veio vindo muito lentamente, ele veio arrastando um chinelo pelo chão, ele chegou perto dela, ela deu as costas, mas ele pôs a mão e ela achava que ele ia virar para ela, virá-la para ele, né? Foi quando ela gritou, e aí realmente quando ela gritou um nome divino, aí a coisa foi embora de verdade. É muito doido, né? Você imagina? Eu não gosto, depois eu fico sem ir na casa dela um tempão, juro pra você, mas eu não consigo. Mas você imagina que a sua mãe vê. Tá. Agora você imagina uma pessoa normal, quer dizer, uma pessoa que não tem esse sexto e tem sentido, aquilo lá dentro. Aí de repente ela tá no carro, ela tá bem, tá feliz, de repente ela começa a sentir tristeza. Ela fala,
mas, não sei, fiquei mal-humorado nada, e começa uma encrenca dentro de casa, e de repente o negócio de pé gelar demais, aquele arrepio que passa, muita gente com cheiro de vela dentro de casa. Isso normalmente é um espírito sofredor que precisa, ele vem com vela na mão. Ele quer luz. O que ele encontra lá é vela. E ele vem. Vela não é bom, gente. Esse negócio de sentir... Eu adoro acender vela. Não, a gente acende. Mas assim, o cheiro da vela, do nada. Não é. O cara tá sem luz. Você acha que um espírito de luz vai assustar a tua mãe como ele assustou? Um espírito de luz, primeiro que ele é translúcido. Ele é claro. Segundo que ele flutua. Terceiro que ele não veio para me assustar. Ele emana paz, então eu vou sentir. Então durante o dia eu acho que a pessoa tem que falar assim: pelo amor de Deus, meu protetor, chama teu guardião, chama teu anjo, me dá essa paz, me cobre com o teu manto, me cobre com as tuas asas, o anjo da guarda. Porque, olha, é muita gente morta. E olha, muita gente me manda carta dizendo assim: mas Márcia, de verdade, eu não sou uma pessoa, eu estou falando para você a verdade, eu não como. Eu não tenho problema de tireoide, já fui médico, endocrinologista, papapá, e vivo gorda. Eu chego perto da geladeira, eu quero abrir a geladeira e botar um monte de comida na mesa e não como. E aí eu vou estufando, sem comer. É óbvio que você não precisa comer. Existe um acoplado aqui que quer comer. Porque o coitado, ele tem fome. Você imagina, no mundo dele não tem comida, porque é uma escuridão só. Eles têm fome, então eles querem ver comida, sentir o arroz, o feijão, e ficam ali, inclusive comendo junto com a gente. É um negócio para se pensar, não precisa ficar assustado, mas poxa, vamos orar, abrir a casa, sabe? Mente positiva, né? Exatamente, dá-lhe anil na casa inteira, e deixa cortina azul, que você puder pôr de azul, sofá marrom. Tudo bem, ninguém vai trocar o sofá então, agora. O Roberto Carlos tem razão, com o marrom. Por incrível que pareça. Medo do marrom e adorar o azul. Ele também não gosta de vermelho. Então, assim, impressionante. E ele não é espírita. Certo. Ele é reikiano. Ele é mestre de reiki. Ele entende da energia, Ele entende de energia. Mas independente dele ser reikiano, o marrom ele devia passar mal. Faz um teste, sai de casa com roupa marrom, mas pensa bem, vê o que te acontece. Depois você sai com uma roupa azul. É diferente. Diferente. Vou passar pelo meu camarim na hora de ir embora. Deixar minha roupinha marrom hoje e vou botar azul, né? Você vai ver como muda. Então é assim, é cromoterapia também. Mas, fora a cromoterapia, a gente tem a cor marrom. O sofá é marrom? Tá bom. Põe umas mantas coloridas em cima. Tá? Aí já ajuda a quebrar, na verdade. Quer deixar a pergunta? Posso com deixar? Certeza. A minha seguidora Flor está dizendo o seguinte: Márcia, como é que eu sei que eu estou com um encosto ou não é uma dor física que eu estou tendo? Como é que eu consigo distinguir isso? Isso é importante. Daqui a pouco eu vou contar mais uma história da minha mãe para vocês, que também é impressionante, mas é uma coisa, e ainda aconteceu na véspera do aniversário dela, foi um sufoco, lá em casa ficou todo mundo muito impressionado. Mas assim, a Grazi Massafera, que está fazendo uma drogada na novela Verdades Secretas, ela está dizendo, ela precisa chegar em casa e tomar um banho grosso, de sal grosso, de tamanha negatividade. A Xuxa está começando a escolher cor para cenário, para mobília do novo programa dela na Record, para a estreia dela na Record, e ela está escolhendo azul, como a Márcia falou. Então daqui a pouquinho a gente vai contar tudo isso aqui para vocês também. E tem mais coisas em relação aos artistas que a gente fala já e já. Deixa eu voltar aqui, o Jorge Lordello deixou uma pergunta de um twitteiro, uma twitteira, né, para a Márcia Fernandes. Eu tenho uma pergunta, eu vou fazer outra, que também é interessante, que me mandaram. Primeiro, a pergunta é: Márcia, às vezes eu tenho uma dor em algum local do corpo, me incomoda. Como é que eu sei se isso é um encosto ou não? E a outra pergunta é: Márcia, como é que eu sei se a minha casa tem encosto ou não? É lógico que nós estamos na Terra e somos matéria. E eu sou bem desconfiada dessas coisas. Então, se você tem dor, procure um médico. 2 médicos, 3 médicos. Agora, ninguém achou nada, é óbvio que está polarizado algum morto na tua vida, né? Então, existem pessoas que falam, qualquer dorzinha é morto. Não é bem assim. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar aqui na Terra das dores que a gente tem, lógico, e se elas não forem curadas, é óbvio que você deve procurar um centro espírita, você deve fazer os banhinhos que eu estou ensinando. No meu site eu acho importantíssimo
que vocês entrem, tem lá a água energizada da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes. Vocês não têm ideia o que é uma água fluidificada. Então, não custa nada você fazer litros e litros dessa água e fazer a comida das pessoas da casa. Se o teu marido não acredita, essa água vai trazer para você os fluidos bons. Então, quando uma dor não é física, não é comprovado, pode ir atrás, pode ter certeza que está polarizado alguma coisa na sua aura e fica no teu corpo físico e é triste demais. A outra pergunta, Lula? Em relação à casa. Tá. Uma casa, quando ela tem mortos dentro dela, o que acontece? É mofo para tudo quanto é lado. Você pinta, você chama todo quanto é tipo de pedreiro, aquilo não sai, mas não sai mesmo. Depois, vazamento. Minha filha, o que vaza de água numa casa que tem problemas de encosto é terrível. Vamos falar de gente pior, vamos falar de magos negros, de demônios, etc. Vai entupir tudo. Não me fale de banheiro entupido. Então, assim, cuida dessa parte, chama lá para arrumar o banheiro entupido. Mas teve uma vez, 2, 3, 4, a gente está com alma das trevas no banheiro. Tá. Então vamos limpar o banheiro também. Bom, deixa eu voltar aqui, Márcia, não para de chegar perguntas para você, mas não, fala, tem outra dela, pergunta você tinha muito deixado uma coisa. Porque tem uma seguidora minha que está dizendo o seguinte, que ela já ouviu dizer, e ela quer saber da Márcia, se tem algum signo que é mais propenso a ter esse problema de... Isso é legal. Isso, né? Isso é Boa legal. essa pergunta, na verdade. O astrólogo clássico, né? Ele vai dizer que não. Mas eu sou uma astróloga que não sou muito clássica e nem o meu mestre. Nós sabemos que as pessoas de Virgem, Capricórnio e Libra, elas são médiums ostensivas. O que significa isso? Elas têm que trabalhar essa mediunidade, elas têm que trabalhar com reiki, ou reiki para ajudar as pessoas, ou um centro kardecista. E o ectoplasma dessas pessoas são mais, vamos dizer assim, fortes. E ele sai exatamente, o ectoplasma vaza pelo nosso plexo solar. Aí, um morto que está passando por aqui, que vê um ectoplasma mais denso, ele sabe que aquela pessoa tem mais tônus vital. Se você for para o Oriente, é Chi e etc. Ectoplasma, tônus vital e Chi é tudo a mesma coisa. Então eles vão encostar sim, mais nas pessoas de Virgem, Capricórnio e Libra. É impressionante, a cada 100 pessoas que eu atendo, 80 são Virgem, Capricórnio e Libra. Trabalha e não ganha dinheiro. Trabalha, um passo para frente, 2 para trás. Precisa saber dessa história, sim, é impressionante isso. Bom, Sônia, em relação, fala, Luda. A Márcia falou de Virgem agora, tem uma seguidora minha que ela tinha mandado uma mensagem, ela tá com essa dor, essa moça que está com essa dor, e no quarto dela, ela alega esse mofo na cabeceira da cama. Tá, mofo. E também, outra pessoa diz o seguinte, ela fala assim, pergunte para a Márcia se é verdade que dormir com a cama na frente da porta atrai a morte. E aí eu queria complementar essa pergunta, se há algum local de disposição no quarto da cama que seria mais positivo na sua visão espiritual? Não, é lenda, né? A gente não atrai a morte dormindo perto da porta, não, isso não. Mas assim, eu sei do que essa moça está falando, eu sei do que um monte de engenheiro me procura, vocês acreditem, que eles não conseguem tirar mofo de lugares e são procurados, enfim. É simples, gente. Lembra do cal? Você lembra do cal? Que chama caiada. Vai pintar a casa? Vamos limpar a casa. Primeiro o cal, depois pinta. Outra coisa, quer saber se tem morto ali? Compra, gente. Ele é o termômetro dos desencarnados. Uma plantinha que chama lírio da paz. Isso é confirmado pela NASA, não sou eu não, hein? Tá? É a NASA que confirma. Eu tenho plantas na minha casa que a NASA confirma que transmutam alegria na casa. Depois eu vou pegar os nomes para trazer, que nem eu sei. Isso é legal. Mas o lírio da paz, o que acontece? Você põe ali no teu banheiro, assim, embaixo da pia e vai regando.
Se ela murchar, ó, até no seu quarto. Se ela murchar, significa assim, tem morto ali. Então, é uma forma de você saber. Aí você bota ela para fora, ela vai reviver e põe outra ali. Até você ir tirando toda essa energia dentro da sua casa, gente. É assim. Olha, daqui a pouquinho a gente vai comentar também, porque o pai do Michael Jackson vai comemorar os 87 anos de vida dele, o Joseph Jackson, aqui em São Paulo, festa de 600 convidados, aquilo que você já sabe. Na entrevista coletiva, ele disse que sente a presença do Michael todos os dias. Para mim, isso não é fenômeno espiritual, para mim a consciência é pesada mesmo em relação a tudo que ele fez com o Michael, mas é a Márcia Fernandes que daqui a pouco vai dizer sobre isso, e o Lordelo tem mais perguntas também. Bom, voltando aqui, vamos falar da Grazi Massafera então, que está fazendo a Larissa, uma modelo que entra em decadência, linda, linda, ela já começou a gravar cenas, inclusive, de se drogando, e o namorado é um drogado, e eles se drogam e se beijam, são cenas, mas muito, de uma carga negativa muito pesada realmente, tanto que ela vem sentindo isso, mas era um papel que era um desafio, ela disse que ela queria dar a cara a tapa mesmo, mostrar que ela era uma atriz que aguenta uma carga dramática e passa isso para o público toda vez que é necessário, e ela está dando show, a Grazi, realmente, na novela Verdades Secretas. Mas ela chega em casa, o que ela faz questão de fazer? É banho de sal grosso, porque ela precisa tirar tudo aquilo que a personagem, a trama, o local onde ela grava, as cenas em que ela se envolve, tudo aquilo que fica nela, ela tem essa sensação que fica mesmo. E é isso, banho de sal grosso resolve. Na história toda, muitos sets de filmagem, de filme de terror, de filme drástico, passa todo mundo mal, né? Existe isso, sim, e com certeza, o que acontece? Ela está, você viu até a figura que ela fica, né? Decadente, assim, olha, sem maquiagem, drogada mesmo. Não, né? olha, esse vai ser o auge quando a Larissa estiver drogada mesmo, não é? né? É um espírito sofredor, vivo. É óbvio que vai ter um monte de drogado assistindo essa peça e achando que ele pode ali ter a droga dele. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso que acontece. Por que é difícil a gente tirar o menino da droga? Porque a gente não tira só o menino, tira tudo ao redor dele, não é brincadeira. Então, com certeza, ela é assediada, sim, por esses espíritos de nível baixo, coitados, que estão no umbral total, que sentem, que acham que vão se drogar junto com ela, mesmo sendo de mentirinha, e aí acoplamento áurico, ela vai ficando cansada, até falta de ar dá na pessoa. Então eu aconselho, mais do que o sal grosso, eu aconselho ela a deixar um chazinho de boldo, o número de folhas é a cabala 10, então faz, sabe, macera, bate no liquidificador, 10 folhinhas de água com boldo, chegou lá na casa dela, é o único banho que se dá na cabeça e tudo, aí vai tudo embora. Boldo. Boldo. É o banho que a gente diz que é de Jesus, né? O pessoal do Candomblé e da Umbanda diz que é Oxalá, mas é mesmo. Então a gente é o único que pode a gente dar na cabecinha da gente. É mais forte que o sal grosso ainda? É bem mais forte. Porque o sal grosso, o que ele vai tirar? Energia de gente viva, de gente do mal. Por exemplo, eu quero o carro da Sônia, eu quero o programa da Sônia, eu quero a Sônia. Enfim, é inveja, gruda. Então, mas gruda. Aquilo gruda no corpo. Aí o sal grosso tira. Agora, um morto, essas energias, é muito importante o boldo. Toma um banho de morto, a gente tira um chá de boldo. Sônia, tá certo, fala. Tem uma pergunta. Deixa uma pergunta. Que é o seguinte, muita gente gosta de cachorro e gato. O Brasil hoje adora isso. Eu amo. E a pergunta que veio, 3 perguntas seguidas, é o seguinte, Márcia, quando eu tenho meu bichinho e de uma hora para outra ele começa a perder pelo, cachorro ou gato, isso tem algum significado na linha espiritual? Tá, daqui a pouco. Não são 3 perguntas? Não, essa é a primeira. Essa é a primeira. Segunda pergunta, lâmpada que queima. Minha casa, a lâmpada toda hora queima. E terceiro, aí é uma questão minha. Eu queria que a Márcia contasse uma história dela com uma criança de 8 anos que ela ajudou. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Bom, 3 perguntas sobre animais de estimação, Márcia. A primeira coisa, né? Como eu disse, os cachorros e os gatos estão aqui e vêm para nos proteger. Esse negócio de cachorro com doença no pelo e pelo cair, 80% é espiritual.
tá? Tá. Então, lógico que tem que levar o animalzinho veterinário e tudo mais, mas olha, se a tua casa continuar cheia de problema espiritual, não tem nada que tire essa história de pelo de animal caído. Certo. A outra pergunta, Lourdes? A outra é, as pessoas estão dizendo, Sônia, que a lâmpada da casa dela, ela põe, queima, troca, põe, queima. Espírito que não tem luz, não quer luz. Tá. Ele arrebenta mesmo. Então, queima, 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 você põe, queima, queima, queima. Quanto mais escuro, melhor. Então, coitados, eles acham que queimando a lâmpada da casa, energeticamente falando, eles têm poder mental, normal. E eles vão lá e arrebentam. Então, a lâmpada de uma casa queimou, queimou, queimou. Mais um sinal que você está sendo visitado por defuntos. Tá. Tem mais um? Não, e a outra, Sônia, é uma história que a Márcia me contou já há algum tempo, Tá. de uma criança de 8 anos. Olha, mas meu pai era vivo, isso meu pai desencarnou. Isso é impressionante, me marcou muito. Meu pai já desencarnou há 20 anos. Aqui na Rua Aurélia, papai trabalhava no centro espírita, eu estava junto. Nunca vou esquecer isso. Chegou um menino amarrado, numa corda, 8, 9 anos. Amarrado, inteirinho amarrado. E a mãe dele, a gente sabia que ela era evangélica, porque, coitada, ela tinha o cabelão, sabe? Aquele vestidão. A mãe e o pai trazendo o menino. E a gente ia começar a sessão espírita e aquela mãe chorava, ela disse, olha, ela era de Curitiba, viu? Eu soube de vocês aqui, eu não aguento mais, meu filho está endemoniado. Bom, não aguento. Então, eu me lembro que a dirigente do centro disse assim, mas pelo amor de Deus, moço, nós somos numa sessão espírita, desamarra o menino. E eu assustado olhando, desamarra o menino. Olha, a mãe falava, eu não posso desamarrar meu filho. Mas foi tanta encrenca para desamarrar o menino. Na hora que desamarraram o menino, eu falei, bom, o menino vai pular em cima de mim. Nada disso. Ele abaixou a cabeça, pôs as mãozinhas para trás, calmamente, ali quieto. E nada. A dirigente do centro, coitada, levantou, pôs a mãozinha assim no menino e disse assim, o que você quer, filho? O que está acontecendo, meu irmão? Porque eles usam esse termo, irmão. Nós aqui adoramos você. Ela estava ali achando que estava falando com o espírito. Ele levantou a cabeça, olhou para ela e falou, com quem... Nossa, com quem que a senhora... Com a voz bem grossa, com quem que a senhora pensa que está falando? Mas aquilo foi, gente, que ele... No olhar para a mulher, olha, era dirigente, hein? A mulher foi grudada, ela foi jogada na parede e ali ela grudou. E quem falou que a gente tirava a mulher? Eu estou falando uma coisa acontecida há 20 anos. A mulher ficou grudada. O menino disse, não mexam comigo, porque eu sou mago negro. Até logo. O menino começou a andar para a porta do centro, foi embora, a mãe correndo atrás. E aí, o que aconteceu com a gente? Quando o menino saiu da porta, a mulher desgrudou da parede. Olha a energia eletromagnética de um mago negro. Vou dizer para vocês, o menino, nós não pudemos ajudar o menino foi embora e a gente correu. Até e a mãe teve que amarrar o menino inteiro. O que aconteceu? Isso acontece, gente. É um adulto hoje, né? Passados 20 anos, daqui a pouquinho a gente volta lá com Márcia Fernandes, cada história de arrepiar mesmo. Mas ó, bom, antes da gente continuar nossa conversa aqui, tem uma pergunta importante também para Márcia, pegar os contatos dos nossos convidados. Márcia Fernandes, contatos. Meu telefone é 3711-0180, www.marciafernandes.com.br. Eu estou no Face todos os dias, pode entrar no Márcia. Acho que é Márcia Fernandes mesmo, pode entrar, que eu respondo a 20 pessoas por dia. Amanhã, domingo tem palestra, mas está lotado, nem online, nem nada mais. Então, só no final do mês que vem a gente vai ter palestra, mas dia 8 nós estaremos ministrando o curso de Reiki. Então, as pessoas que querem ajudar o planeta, que querem se autocurar, façam esse curso. Ele pode ser online ou presencial, dia 8 de agosto. Tá certo. Tem os livros também da Márcia, a gente está falando de sal grosso, todas essas coisas. Olha, Banhos, Rituais e Dicas. Banhos, Rituais e Dicas são 2 dos livros da Márcia Fernandes, que você também encontra pelo site que está aí na telinha, www.marciafernandes.com.br ou pelo telefone 11 3711 0180.
atenta, tá certo? Eu vou dar mais um recadinho, aí a gente responde para Humberta Lemos. Ela disse que a sogra adorava rosas e na casa dela agora eles sentem muitas vezes o cheiro das rosas, se é a presença do espírito da sogra. Já já a Márcia fala sobre isso e o Lodelo também comenta. Olha aí, muita gente pedindo para ver os livros da Márcia Fernandes. Esses são 2 dos vários livros que ela tem. Como hoje a gente falou muito de banho de sal grosso, Exato, de limpar a energia negativa, você pode pedir pelo site da Márcia Fernandes, tá? www.marciafernandes.com.br. Telefone também tá aí na telinha, 3711-0180. E tudo que a Márcia falou aqui, como, não é, se livrar de encostos, rituais, essa coisa toda, vocês perderam, acesse o portal da nossa Rede TV, a página da Tarde Sua, que vai estar tudo lá para vocês. Lá vocês veem a Márcia falando tudo de novo, né, Márcia? Então, legal. Bom, de volta aqui ao nosso programa, ficou a pergunta da Humberta Lemos, não é? A sogra sempre adorou rosas, se foi, e eles sentem o cheiro, o perfume dessas flores em casa. E ela quer saber se cada vez que o perfume aparece, eles começam a sentir, se é a presença espiritual da sogra. Isso nesse caso, né, está conotando que ela faz uma passagem por lá. Normalmente a gente vê uma vez por mês, ver os nossos queridos aqui na Terra, e ela passa com as rosas. O que ela tem para mostrar que ela está lá? O odor das rosas. Então ela passa e deixa aquele cheiro até para dizer, ó, eu estou aqui, queridos. Se ela fosse um espírito no umbral, ela não materializaria as rosas, quer dizer, ela não estaria com esse cheirinho mesmo, de rosas. Né? Quando eu digo que cheiro de... Não tem defunto, né? Quando a gente vai ver defunto, tem aquele cheiro forte, não é nem de rosa, é aquela coisa forte de defunto, é diferente disso. Então, tem casa que tem aquele cheiro de cemitério, de flor de cemitério, aí é outra coisa. Mas nesse caso, com certeza, é ela passando por perto, dizendo, ó, para vocês, eu tô aqui. É bonito, né? Ah, lindo, né? Isso, com toda certeza, Lordelo. Sônia, a Márcia me contou um negócio uma vez, eu acho até legal a gente levantar aqui para ela contar, que todo mundo tem curiosidade com hipnose, né? Tem aqueles hipnólogos famosos de televisão, mas a Márcia uma vez me contou uma coisa chamada hipnose espiritual. Nossa, nunca ouvi falar. Na verdade, assim, né? Encosto é uma coisa, subjugação é outra, na espiritualidade. Quer dizer, a hipnose, o espírito é tão malandro, tão forte, que ele consegue, não é hipnotizar pelos olhos, mas é intracraniano. Ele entra definitivamente na tua cabeça e te hipnotiza de tal maneira. A hipnose, a subjugação é tão grande que você perde a noção de quem você é. Você começa a pensar por ele. Isso é muito triste. Você vai perdendo. Você fala assim, não quero mais viver. Muitos suicidas. É por isso, eles vão perdendo o centro de si. É hipnose espiritual, é a subjugação. É uma coisa tão forte que a alma espiritual entra na tua cabeça, no intracraniano, e ali ele fica passando para vocês a miséria humana. É terrível, não queira. Marcia, não tem quem não viu, você está perto da sua casa à noite, você vê uma pessoa embriagada, e ela está conversando com nada. Ela está lá batendo o maior papo. O que é aquilo? Nunca o embriagado está sozinho, nunca. Quem bebe vai chegar perto de um que está bebendo e vai sentir o quê? O cheiro da bebida e vai achar que está bebendo. Então, o bar é assim. Então, nunca, ele está sempre conversando mesmo com um monte de alma. Tá certo. Obrigada, Márcia Fernandes. Querida. Obrigada, Jorge Lodelo. Bom programa amanhã mais uma vez.